Deus não manda recado, Ele tem a palavra, e a palavra dele está aqui. A mensagem do Senhor está em Gênesis 18, 25. Gênesis 2, de 18 a 25. Diz assim a palavra do Senhor: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como esse lhe chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu o nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas, fechou o lugar com carne, e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e lhe a trouxe. E disse o homem: Esta é, afinal, ossos dos meus ossos, e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Pai, que o teu Santo Espírito complete a tua palavra em nosso coração, para a honra e glória do teu santo nome, e para que possamos aprender mais de ti e andar no teu justo caminho. Em nome de Jesus, amém. Como a gente pode ver, logo no segundo capítulo de Gênesis, o primeiro casamento estabelecido, o primeiro casamento realizado na face da terra, foi realizado pelo próprio Deus. Por isso que a gente acha que a família é algo tão importante assim, por isso que a gente entende a união de um homem com uma mulher, que ali formam já uma família e depois eles vão gerar filhos. É tão importante para a base de toda a sociedade, para a base da igreja e para a base de tudo que se forma no mundo, porque o primeiro casamento da história foi realizado pelo próprio Deus. A instituição do casamento é algo valiosíssimo, e que, por mais que se queira questionar, ela ainda tem um grande poder diante da sociedade. Porque se a gente olhar a estrutura social, ela é formada pelas famílias. A estrutura eclesiástica é formada por famílias. Então não dá para você perpetuar uma espécie sem uma família. E por isso que a gente considera tão importante o casamento. Ao formar Eva, Deus, ele aqui no versículo 21, até o versículo 24, ele realiza uma cerimônia de casamento. Ele entrega de uma forma cerimonial a esposa a Adão. E aí no versículo 24, Adão, citado por Moisés, né, porque a gente sabe que quem escreveu o Gênesis foi Moisés, ele usa aqui um texto que provavelmente foi inspirado na lei matrimonial dos hebreus, né? Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Porque Adão não teria falado isso, obviamente que Adão não tinha pai nem mãe, né? Nem Eva. Então aqui foi Moisés colocando uma explicação. Por isso, deixa o pai e a mãe, o homem deixa o pai e a mãe, a mulher deixa o pai e a mãe, e se tornam uma só carne. Por quê? Porque Adão e Eva tornaram-se uma só carne. Porque Eva foi formada da costela de Adão. Mas na história que a gente vai andando e vai lendo a Bíblia, né? E a gente percebe que o homem cai. Nós vimos hoje de manhã. Logo aqui, após essa situação, eles estavam sem pecado, estavam vivendo ali na santidade, em perfeição. Mas o homem cai da presença de Deus e se torna um zumbi, se torna um morto-vivo, carente da graça para se voltar a relacionar com Ele. Ou seja, a partir do momento que Adão e Eva pecam, que eles desobedecem à única lei que o Senhor tinha estabelecido, eles se tornaram mortos.
E é o que o apóstolo Paulo fala aos Efésios: mortos em seus delitos e pecados, sendo dominados pelo Senhor dos ares, que é a palavra que Paulo usa para denominar Satanás. E aí, como Paulo ele fala, né, aos Efésios, o homem está morto, vivendo sob o domínio de Satanás. E aí a gente percebeu hoje de manhã também, se você não assistiu, entra lá no YouTube e assiste a mensagem hoje de manhã. A gente viu que essa graça, ela já tinha sido ofertada por Deus desde a eternidade. Porque a gente sabe, irmãos, que Deus, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, Ele é presciente, Ele sabe antes. Então, muitas pessoas pensam, Deus fez o homem pecou, aí Deus criou ali uma forma do homem se redimir. Não, na verdade, antes de Deus criar o homem, Ele sabia que o homem iria pecar e já tinha criado a solução. O homem vai pecar e eu vou dar a solução, que é estabelecer a minha graça através do sacrifício de Jesus. Aí, trocou o violão. A corda quebrou, gente, na hora do louvor, olha. Aí teve que ir lá buscar o dele. Pode continuar. Então ele sabe tudo e sabe antes. Então ele sabia que a gente ia ser falho. Por mais que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, com perfeição a gente teria essa inclinação para o pecado. E aí Deus estabeleceu a sua graça na eternidade. Sendo assim, ao longo de toda a história, aqueles que creram na promessa, essa promessa que Deus faz aqui a Adão e Eva, que viria o filho da mulher e esmagaria a cabeça da serpente. Então aqueles que creram nessa promessa foram agraciados pela oportunidade de redenção. A gente sabe que a graça que está sobre nós, a justificação dos nossos pecados, ela aconteceu a partir do momento da crucificação. Quando Cristo se entregou, morreu por nós, o sangue dele serviu como expiação, ou seja, cobrindo os nossos pecados, e como justificação, como forma de eliminar os nossos pecados dos registros, né, da condenação. Então, antes de Cristo, a graça, ela se manifestava a partir do momento que Deus prometia, Deus ordenava, Deus direcionava e o povo acreditava. Quando aqui no Antigo Testamento a gente vê alguém que acredita na palavra de Deus, que acredita na promessa de Deus, esse aqui já são os rastros da graça de Deus. Então mais para frente, né, a gente vê que a humanidade cresce. Aí você pode ficar com sua Bíblia aberta e vai andando aí, que a gente vai ler a Bíblia toda. Mentira, a gente vai ler alguns trechos. A humanidade cresceu logo depois aqui de Adão e Eva, foram expulsos do paraíso, começaram a ter filhos, e aí veio o primeiro homicídio. Quer dizer, a humanidade não aprendeu e continuou errando. E continuou crescendo, e continuou crescendo, e continuou crescendo, e continuou com aquela maldade no coração. E haviam poucos que se sobressaíam, que acreditavam na promessa de Deus. E aí teve um rapaz chamado Noé, e aí Deus um dia olhou para Noé e falou bem assim: tá difícil, o sistema está travando muito, prepara o backup que eu vou formatar. Lá em Gênesis 7:1, disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. Ou seja, Deus olhou para o mundo e falou: rapaz, está difícil, mas tem uma família ali, a família de Noé, e eu vou salvar. E ele ainda deu a chance: você vai ser o porta-voz. Depois você lê lá em Gênesis, você vai ser o porta-voz. Começou lá em Gênesis 6, versículo 11, e avisa para as pessoas que o mundo vai acabar. Só que ninguém acreditou, então apenas a família de Noé salvou. E aí mais uma vez a gente vê uma família sendo instrumento de Deus na história da redenção humana. Vê como a família é importante, igreja. E aí você passa mais uma página, Gênesis 9:1, Deus faz uma aliança com Noé, né? Teve o dilúvio, ele fez a arca, teve o dilúvio,
salvaram ali, né, a família de Noé, seus filhos, suas noras. E aí, no versículo 1 do capítulo 9 de Gênesis diz: abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. E aí a gente começa a perceber, já ao longo de pouquíssimos milhares de anos, né? Não tinha 1000 e poucos anos, 2000 e poucos anos de humanidade, que a família, ela já é meio que formada como uma proto-igreja. Porque sempre quando Deus tem algo para falar, ou alguma ação, ou algo para realizar, Ele usa uma família. Aqui a gente ainda não tinha um formato de igreja, igual tem hoje. Mas a família aqui era meio que esse protótipo de igreja. E aí passa mais um tempo, e vem a promessa de Deus a Abraão, que aqui ainda era Abrão. E aí lá em Gênesis 12:1, diz assim: ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o teu nome. Sê tu uma bênção. Mas como o homem que era casado, já tinha uma certa idade, não tinha filhos, poderia ser o pai de uma grande nação, poderia ser o sacerdote da sua casa, poderia ser o pastor da proto-igreja que seria formada ali. Então, Deus vai lá e realiza o milagre. Sara engravida, gera a Isaque. E aí a promessa começa a dar sinais de que vai se cumprir. Mas Isaque foi e se casou com uma moça chamada Rebeca, que também, assim como sua sogra, não podia ter filhos. Sabiam disso? E aí, mais uma vez, Deus age de forma sobrenatural e nasce Jacó e Esaú. E a gente mais uma vez vai vendo a família sendo a base e a estrutura, não somente social, mas religiosa, porque o pai é o sacerdote aqui neste contexto. E aí a gente pula um pouquinho mais, vai lá para Gênesis 26, versículo 2. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Ou seja, Deus fez também, reforçou ali a promessa agora para Isaque. E aí a gente conhece a história, né? Isaque tinha os 2 filhos, Jacó e Esaú, eram gêmeos. O Jacó era considerado ali o mais esperto, ou talvez até o mais malandrinho. O Esaú era o mais dedicado, era o melhor caçador, era o melhor flecheiro. E aí Jacó foi e enganou Isaque numa determinada situação, recebeu a bênção da primogenitura no lugar dele. Ou seja, naquele tempo, quando um pai ele tinha mais de um filho, e todos os pais naquela época tinham mais de um filho, e abençoar o filho mais velho, recebia uma herança maior, recebia uma bênção mais proeminente. E aí Jacó enganou Isaque e recebeu a bênção, enganou Isaque, recebeu a bênção, e Esaú se irou. Esaú falou: vou matar o meu irmão, porque esse cara roubou minha herança, roubou minha bênção. E aí Jacó vai e foge para Padã Arã procurar uma esposa. O próprio pai dele falou: não fica por aqui não, vai para Padã Arã, o seu avô mora lá, Labão. Aí você procura lá uma esposa da família de Labão lá, que naquela época era comum, né, eles casarem entre seus parentes, primos, né. E aí ele foi, chegou lá em Padã Arã, trabalhou 7 anos, queria casar com a Raquel. Aí Labão, esperto, colocou a Lia na frente, enganou, né, Jacó. O enganador foi enganado, olha que legal. E aí, trabalha mais 7 anos, agora ele casa com a Raquel. Raquel tinha dificuldade de ter filhos, enquanto Leia
teve vários filhos. E aí Jacó prosperou, ficou rico, e teve os 12 filhos, que seriam ali a base, a origem das 12 tribos de Israel. Mas um que era quase caçulinha ali, José, era o queridinho, porque era filho de Raquel. Os outros irmãos tinham ciúme, e foram, e todo mundo já conhece a história, mandaram ele, venderam ele como escravo, e ele foi parar lá no Egito. E aí ele foi parar lá no Egito, e se torna um grande governador, né? Zafenate-Paneia, ele era conhecido como governador de toda a terra, depois de ter sido preso, né? Ter ficado preso há algum tempo. Mas quando teve a fome lá na região, a família de José encontra ele no Egito, ele perdoa seus irmãos e acolhe lá no Egito. Ou seja, aquele menino que foi levado como escravo, que foi levado ali como um qualquer, agora era um grande governador que pôde trazer toda a sua família. E o Egito era próspero, né? Ele ajudou a prosperar o Egito. Mas passaram 400 anos. Então aquilo que começou como uma parceria entre a família de José e o governo do Egito, virou uma escravidão, e aí o povo hebreu se tornou escravo. E aí Deus levanta Moisés e tira seu povo de lá. Todo mundo conhece a história, né? 10 pragas, Mar Vermelho, abriu o mar, passou no meio e foi embora. E aí a gente percebe, irmãos, que daqueles 12 rapazes que eram filhos de Israel, 12 homens que eram filhos de Israel, que entraram no Egito com as suas famílias há 400 e poucos anos antes. Agora a igreja de Deus, ela é formada por milhões de pessoas. É formada por milhões de pessoas. Ficam ali os 40 anos no deserto, desobedece, tropeça, cai. Por quê? Porque ninguém é perfeito. E aí entra mais uma lição, né? Que quando a gente lê a Bíblia, ou ouve alguém falar, a gente imagina, nossa, ainda mais um resumo assim, rapidinho, parece que é tudo perfeito, né? Os homens todos perfeitos, não erravam. Erravam muito. E essa é a graça da Bíblia, que ela não esconde os erros das pessoas. E aí 40 anos depois, o povo vence as muralhas de Jericó. Entram na terra prometida, constituem ali uma nação, dividem ali entre as 12 tribos e tornam 12 territórios muito grandes de uma nação. Mas aí entram os reis e guerra, e Davi, Salomão e seus filhos, e aí Jeroboão, enfim, o rei morre, divide a nação de Israel em duas partes, né? As tribos do sul, as tribos do norte, desvios do caminho do Senhor, cativeiros, mais cativeiros, Assíria, Babilônia, até chega o momento de Jesus vir. E aí a gente falou de 4.000 anos de história em 15 minutos. Até chegou o momento que Jesus precisava vir, que chegou a hora que ele tinha que vir, para transformar aquele povo, aquela nação, aquela etnia, os judeus, em sua igreja. E lembra que eu falei que a família que começou ali, em Adão e Eva, era uma proto-igreja, né? Passou Noé, a família de Noé era uma proto-igreja, e aí quando Jesus vem, chega a hora de transformar realmente na igreja. Mas ao contrário do que eles pensavam, os judeus, eles não eram o povo escolhido para ser o povo exclusivo. Eles eram o povo escolhido para ter a missão de levar o evangelho a todos os outros povos. Eles acharam que eles eram os escolhidos por serem os queridinhos, mas não, eles acabaram sendo os escolhidos porque Deus sabia que eles teriam a disciplina de se manter unidos e conseguiriam levar até chegar a Jesus. E se a gente pegar, né, quando você estiver na sua casa, você pega ali
o livro da genealogia, lá de Gênesis tem a genealogia, de Mateus tem a genealogia, começou numa família, e foi passando, até chegar em Jesus. E aí a gente chega, né, novamente no texto que foi lido hoje de manhã, capítulo 2 de Efésios. Então abre sua Bíblia aí, capítulo 2 de Efésios. Só que em vez de a gente ler do 1 até o 10, que foi lido de manhã, eu quero convidar você a ler do 11 até o 22. Efésios 2, 11 a 22, que diz assim: portanto, lembrai-vos de que, outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longes, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois a família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para um santuário dedicado ao Senhor, no qual vós também juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Cristo veio para poder acabar com a divisão étnica e meio que abriu a porta, né, da igreja e falou bem assim: agora todo mundo faz parte de uma só família. Porque a função da lei que os judeus receberam era essa: apontar para Jesus. A função daquele povo que foi escolhido por Deus era guardar os mandamentos até que chegasse o ponto de que fosse a hora de Jesus nascer. E aí quando Jesus nasce, ele vem e se entrega e morre por todos. E o apóstolo Paulo fala aos Efésios, que eram gentios, não eram judeus, como falamos hoje de manhã, eles eram gregos. Fica ali na Turquia, né? Mas na época fazia parte do Império Romano, mas foi estabelecido pelo Império Grego. Então aqui a gente compreende que Cristo ele veio para trazer a salvação, mas também a união, transformando todos em uma só família. E agora a gente não fala mais da igreja como sendo apenas um núcleo familiar, pai, mãe, filho, mas qualquer um que se entregar para Cristo fará parte da família de Deus. Aí você pensa: mas eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eu sou sozinho. Você se entregando para Cristo, você vai fazer parte da família de Deus. Então você não vai se sentir mais sozinho. E agora você faz parte de uma família, e de uma enorme família. Ah, mas eu só tenho mãe, eu não tenho pai. Você se entregando para Cristo, você vai fazer parte dessa família. Porque Jesus ele não veio para criar divisões, Jesus ele não veio para criar separações, Jesus ele não veio para criar castas, para criar blocos de pessoas, para criar grupinhos. Ele veio para transformar um povo, ele veio para transformar uma humanidade em uma só família. Uma só família porque nós somos irmãos de sangue. Versículo 13: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe,
fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Por que ele fala que estavam longe? Porque eram gentios. E os judeus achavam que só eles tinham a salvação. Mas agora, vocês que estavam longe, vocês, os efésios, agora vocês fazem parte de uma só família. Foram aproximados pelo sangue de Cristo. Ou seja, agora nós somos irmãos de sangue. Vocês de Guaranhuns são irmãos de sangue, todos irmãos de sangue. Não importa o DNA, porque o sangue que nos une é o sangue de Cristo. Uma só família porque nós temos o mesmo Pai. E aí vai lá no versículo 18. Porque por Ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Nós somos uma família de muitos filhos que temos o mesmo Pai. O Senhor Deus. Ele é o nosso Pai. Então nós somos uma só família. Quem é filho do mesmo pai, faz parte da mesma família. Uma só família porque moramos na mesma casa. Ah, mas fala, não, mas eu não moro na sua casa. Mora. Versículos 19 a 21. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo Ele mesmo Cristo a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Cristo é o alicerce, é a pedra angular, é a pedra de esquina, é aquela pedra que dá o direcionamento para que se construa todo o edifício. E nós moramos nesse edifício construído sobre essa pedra. Uma só família porque nós compartilhamos do mesmo Espírito. Versículo 22. No qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Esse Espírito que nos une, esse Espírito que Jesus prometeu que Ele deixaria, que desceria dos céus, e a terra transbordaria nele, seria o Espírito Consolador. Esse é o Espírito que nos faz uma só família. Então, a partir do momento que nós reconhecemos o sacrifício de Jesus, a partir do momento que você aceita que esse sacrifício foi feito por você, porque eu não consigo acreditar, irmãos, na pessoa que fala assim, você precisa aceitar Jesus. Você precisa aceitar Jesus. Quem precisa aceitar é Ele nos aceitar, que nós somos os pecadores imperfeitos. Mas nós temos o dever de reconhecer que o sacrifício dele foi feito por mim, foi feito por você. Que a igreja, que a família estabelecida desde a eternidade, ela continua gerando filhos e filhas todos os dias na face da terra. Então, a partir do momento que a gente reconhece esse sacrifício, a gente passa a fazer parte dessa grande família que está debaixo da graça de Deus. Porque o sacrifício, ele é o ponto mais alto da graça de Deus sobre as nossas vidas. Foi o momento que Deus falou bem assim, a partir de agora, todo pecado foi perdoado, todo pecado foi limpo, todas as pessoas da face da terra foram purificadas, através do sacrifício de Cristo. É só você reconhecer que esse Jesus morreu por você, para você fazer parte dessa grande família que está debaixo da graça do Senhor.